tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 1, e o versículo 4, o 5 e o 6, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 1, o versículo 4, o 5 e o 6. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando comigo, com você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele quer usar a mim e a você, meus irmãos, é eu e você, meus irmãos. E que eu e você não diga que você somos um menino, que você não sabe falar. Porque Deus, meus irmãos, quando Ele escolhe a minha você, meus irmãos, Ele nos capacita. Ele coloca a palavra na nossa boca, meus irmãos. Porque quando Deus quer usar a minha você, é eu e você e ponto final, meus irmãos. Porque Deus Ele escolheu a minha você. Porque eu e você somos profetas, meus irmãos. E quando Deus quiser usar a minha você, que eu e você se deixe ser usado por Deus. Que você fale o que Deus manda. Que você entregue o que Deus manda, meus irmãos. Porque eu e você somos profetas, meus irmãos. Eu e você somos escolhidos. Eu e você somos ungidos, meus irmãos. E quando Deus quiser que você fale algo, que você fale, meus irmãos. Porque Deus Ele coloca a palavra na minha, na tua boca, meus irmãos. E quando Deus manda você falar, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Quem não quiser dar credibilidade a mim, a você, que não dê. O que importa é que quem chamou você, dá credibilidade a mim, a você. E que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Que você não se acovarde. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus quer usar a mim, a você, é eu e você, meus irmãos. E que você não se acovarde. Que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque Deus Ele deu a mim a você, foi espírito de ousadia. Não foi espírito de temor não, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, quando Deus mandar você entregar algo, que você entregue, meus irmãos. Que você não tenha medo. Porque Deus é comigo, com você, meus irmãos. Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, é o que Deus quer falar. E que Deus conta comigo, com você, meus irmãos. Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque Deus não conta com covarde, meus irmãos. E que você não tenha medo, meus irmãos, de entregar o que Deus manda. Porque Deus Ele escolheu a mim a você. Deus Ele ungiu a mim a você. E aí você tem que fazer o que Deus manda. Porque quem manda no vaso é o oleiro, meus irmãos. E que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque quando Deus manda, meus irmãos, Deus Ele vai na nossa frente. Ele se responsabiliza por mim e por você. Quando Deus mandar você entregar algo, meus irmãos, que você entregue. Porque Deus se responsabiliza, meu irmão. Amém, meus irmãos? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma boa tarde. Por pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. E uma boa tarde para meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.